amigos, amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras. Domingo de Páscoa, aleluia! Feliz Páscoa para todos e todas vocês. Olá, gente querida, tudo bem? Eu estou passando aqui para dizer que temos a nossa reflexão deste terceiro domingo pascal, esse terceiro domingo da Páscoa. Mas eu estou com uma série de atividades, principalmente acadêmicas. Preciso de cumprir alguns prazos e tarefas, e por isso com muitas atividades não vai ser possível um novo vídeo. A gente vai exibir um vídeo desse terceiro domingo pascal, do mesmo evangelho de hoje, mas de 2023. Ali a gente vai perceber que a gente está em outro momento da conjuntura, mas a reflexão bíblica é a mesma. Apenas lembrar que a gente está ali no início do governo Lula, e aí a gente evidentemente está fazendo uma análise da conjuntura do que a gente está começando a vivenciar naquele momento. Então, eu estou dizendo isso para ninguém no meio do vídeo dizer estranho, está falando como se não fosse desse momento. Mas a gente está fazendo uma reflexão bíblica do mesmo texto bíblico desse terceiro domingo pascal, e a gente crê que combina muito com esse momento em que a gente está nesse tempo pascal, reforçando a presença da comunidade. Tá bom? Então, saúdo vocês, peço um pouquinho de paciência, mas é preciso que eu cuide um pouco de outras tarefas e a gente siga nos próximos domingos, tá bom? Saúde, muita paz e muita luz. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde, aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo da Páscoa. Terceiro domingo em que a gente vive, a terceira semana em que a gente vive a experiência pascal, a extensão da Vigília Santa, a vida de ressuscitados que a gente deseja para todas as nossas comunidades. E o texto de hoje é extremamente bonito, significativo, conhecido, cheio de sentidos e até de versões, porque as várias leituras a partir de onde a gente está oferecem sobejamente vários significados, mas que todo mundo conhece como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Ora, parece que a pergunta central é: aonde a gente reconhece a presença do Jesus ressuscitado? Em quais espaços a gente reconhece que Jesus ressuscitou e está conosco? Essa é a pergunta. Lembra que no começo da Quaresma a gente falou um pouco disso? Quando chegou na Semana Santa a gente reforçou. Há uma música bonita do Tavinho Moura, Paixão e Fé, né, que diz: velejar, velejei no mar do Senhor, lá eu vi a fé e a paixão, lá eu vi a agonia na barca dos homens. Ou seja, como as situações da vida são na verdade a barca dos homens. O texto reforça, começa dizendo que no mesmo dia, naquele mesmo dia, ou seja, os discípulos ainda estavam assustados com a barca dos homens, com a paixão de Jesus, com o sofrimento, com as cenas de tortura e com o fracasso de um projeto, com o fim, né? E para eles, Jerusalém era o lugar do poder e, junto a isso, o lugar da morte. Era preciso sair de Jerusalém. Eles ainda não reconheciam Jerusalém como o lugar da vitória de Jesus, a vitória do seu projeto, que é amor, fidelidade, coerência, e quando isso se junta, a vida brota de onde a gente nem pensa, nem imagina. Muitas vezes a gente é tentado, a gente sofre pressão para sair do centro, voltar para as bordas, quietos, anulados, derrotados. Vocês lembram antes da Quaresma também que a gente começou a refletir os textos bíblicos do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão? E todo domingo eu batia numa mesma tecla: Jesus está saindo das periferias do mundo para chegar ao centro do poder. E ele não vai chegar sozinho, ele chega com todas as comunidades. Ele chega com a Samaria, chega com as mulheres, chega com os leprosos. Ele vai das periferias do mundo para chegar ao centro do poder, para fazer a denúncia de todo sinal de morte, mas não vai sozinho. Ele leva toda essa periferia com ele. Pois bem, essa periferia chegou ao centro, chegou a Jerusalém e se viu derrotada e pressionada para voltar para as suas bordas. E por isso a gente é tentado sempre a dizer que o centro do poder é o lugar da morte e não é bom a gente chegar lá.
A gente sempre é convocado a despolitizar as nossas lutas. Alguém sempre vai dizer, não serve para nada, não vale a pena você estar no sindicato, estar no partido, estar na pastoral social, estar no movimento social. Não vale a pena, volta para o teu canto, vai ganhar o teu trocado e está tudo certo. É isso que o poder quis sinalizar quando matou Jesus. Foi dizer para os outros, voltem para as bordas, aqui vocês não têm vez. Foi o que o fascismo quis fazer com o nosso país nos últimos 4 anos. Quis dizer para os negros, para as negras, para os indígenas, para os gays, lésbicas, trans, voltem para o buraco de onde vocês vieram. É assim que eles pensam. Quiseram dizer para a juventude negra, voltem para as favelas de onde vocês vieram. Quiseram dizer para as mulheres, voltem para os fogões. Quiseram dizer para os gays e lésbicas, voltem para os armários. Aqui no centro do poder, para vocês só tem morte. Foi com muita luta dos movimentos sociais, das pastorais, que a gente derrotou o fascismo e disse, não, o lugar de todas as minorias é no centro também, construindo esperança, sinais de ressurreição. Dizendo isso, me vem logo em mente que depois de 4 anos de fascismo, no dia 1º de janeiro passado, o que a gente viu foram todas essas minorias subindo a rampa do Palácio do Planalto, junto com o presidente Lula. Isso é um sinal da volta das Emaús da vida, de onde a gente teve que ir para as Emaús da vida durante esses 4 anos, da volta para Jerusalém. Mas tem sempre querendo dizer para a gente que Jerusalém não é o lugar para a gente. A gente tem que ir para as Emaús da vida. Mas essa situação ela é simbólica ainda mais porque eles estavam como que vendados quando Jesus apareceu para eles. Quando a gente não reconhece os sinais da ressurreição, parece que estamos vendados. Mesmo que os sinais apareçam para a gente não consegue perceber isso. A gente tem muita dificuldade nos momentos difíceis das nossas comunidades, das nossas lutas, de reconhecer Jesus. Mas a boa nova desse domingo deixa bem claro. Jesus caminha com a humanidade. Mesmo que para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, Jerusalém seja o lugar da derrota, o ressuscitado se mostra e caminha com as comunidades, com as pessoas, com as realidades que se sentem derrotadas. É perto dos vencidos que Jesus caminha. E isso é o ato revolucionário de Jesus. É estar perto dos vencidos da história, para garantir vitória com a gente. Ora, diante dessa descrença, por que é que Jesus não se revela logo? Diz, não, gente, calma, ânimo, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Ora, não é o efeito da aparição que Jesus quer mostrar. A caminhada com ele é algo permanente. A primeira coisa que Jesus faz quando eles começam a conversar sobre o seu desânimo é apresentar as Escrituras. Como vocês são lentos, lembre-se das Escrituras, desde os profetas, Moisés e tudo mais. Ora, as Escrituras, a boa nova de vida, é importante para criar esperança. As Escrituras, na caminhada de Jesus com esses dois, tem um único sinal de garantir esperança. E há tanta gente hoje que usa das palavras bíblicas, das Escrituras, para falar de morte, para falar de julgamento, de condenação, para dizer quem está salvo, quem não está, para dividir, enquanto Jesus apresenta para os dois. Nas Escrituras estão as esperanças do povo, as esperanças dos que caminham no projeto de Jesus.
Tem gente que usa a Bíblia para falar de derrota. Jesus usa a Bíblia para falar da vitória, da união, da esperança. Jesus usa a Bíblia para falar de sua presença, não de seu julgamento. Por isso que isso mexe com eles, e eles dizem, fica conosco, porque é tarde. Trocando em miúdos, é a mesma prece que os primeiros cristãos vão repetir sempre: vem, Senhor Jesus. O segundo momento se dá no reconhecimento final, na fração do pão, no partir o pão, na partilha. Eles percebem Jesus, eles identificam Jesus quando ele parte o pão. E a pergunta é notória e é bem simples. A gente reconhece Jesus em que lugar? Em que ações? Aonde a gente está partindo o pão e está fazendo com que os outros reconheçam a presença do ressuscitado? Repare que depois de partir o pão, Jesus some da frente deles. É como se a presença de Jesus, a presença física, não fosse mais importante ou não fosse mais necessária, porque o que é essencial, o que é necessário para formar a comunidade, Jesus já demonstrou. A palavra e o pão, a escritura e o partir do pão. Quem quiser reconhecer Jesus agora, quem quiser ver esse Jesus ressuscitado em nossas casas, em nossas comunidades, em nossas vidas, precisa caminhar com a palavra da esperança e com a partilha do pão. Ainda hoje aparece gente que quer outros sinais, quer de fato dizer que viu Jesus na janela, no vidro, no vitral, em algum lugar. Mas a boa nova está dizendo que Jesus aparece para a gente na escritura e no partir do pão. Agora, cuidado. A gente corre o risco de não entender isso. Jesus talvez não nos apareça numa leitura individualista ou sentimentalista das escrituras. Bem como Jesus pode não nos aparecer num pão que não é partilhado. É preciso que a gente entenda. Não é meio sinal, há um sinal inteiro. Não é a escritura apenas, mas a escritura vivida em comunidade. Eram 3 que conversavam ali, Jesus e dois amigos. E não é o pão individual, é o pão que se parte na mesa com os outros amigos. Por isso é preciso voltar para Jerusalém. É preciso voltar para comunicar a vida. É preciso dizer para os outros que de fato Jesus ressuscitou, apareceu para Simão e as mulheres estavam certas. É o momento de entender que sinais de Páscoa a comunidade está recolhendo. E aquela pergunta que Jesus faz quando encontra com eles deve ser uma pergunta constante para os nossos movimentos pastorais, coletivos. O que vocês estão conversando pelo caminho? Caminho é espaço de aprender e ensinar. Caminho é espaço de construção coletiva, a gente caminha junto. O que é que a gente está conversando com as nossas comunidades nesses caminhos? O que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que Jerusalém é o lugar da morte ou que Jerusalém é o lugar que as periferias do mundo precisam ocupar com status de ressurreição? O que é que a gente está conversando pelo caminho, minha gente? O que é que os sindicatos estão conversando? O que é que os partidos estão conversando? O que é que as pastorais, o que é que os movimentos, o que é que nos nossos postos de trabalho estamos conversando? Ora, um sinal de ressurreição, que foi um sinal de muita caminhada e de muita conversa, é que esta semana o presidente Lula, o governo federal, assinou o projeto que garante o piso da enfermagem. A luta vai para o Congresso, mas há uma vitória aí. E o nosso apoio aos enfermeiros, enfermeiras e técnicos
precisa ser redobrado agora. Mas há um sinal de ressurreição de quem fez uma caminhada muito longa, de quem por vezes foi tentado a sair de Jerusalém e voltar para as Emaús da vida, decepcionados, derrotados. Estes dias, esta semana, os metroviários e metroviárias de Recife entraram em estado de greve, lutando para que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, saia do Plano Nacional de Desestatização. Saia dessa lógica privatista, que não é uma lógica só de privatização, é uma lógica entreguista, onde as nossas empresas públicas são vendidas a preço de banana. Então, os nossos companheiros metroviárias e metroviários entraram em estado de greve permanente, não é? Pedindo para que o governo que nós ajudamos a construir nos receba para discutir a saída do metrô do Recife do plano de privatização, garantindo transporte público e de qualidade, com tarifa social a R$ 2,00 para toda a população. Ora, gente, isso são sinais pascais das pessoas que mesmo no meio das crises, mesmo no meio do medo de perder o emprego, de privatizar o serviço, se organizarem para lutar por transporte público, por emprego e por tarifa social. Os nossos amigos e amigas metroviários nos dão sinais de que é preciso sair das Emaús da vida e ir em direção em marcha a Jerusalém, com status de ressurreição para garantir vitória. São fatos da classe trabalhadora nessa última semana que nos animam. Continuam precisando de nossa solidariedade, de nosso apoio, mas nos animam. E como é que a gente garante essa vitória? Na construção coletiva, que é partilha. A presença do ressuscitado foi reconhecida pela fração do pão, pela partilha. Que bom que a gente fosse reconhecido pelos companheiros e companheiras, porque a gente partilha, porque a gente é sinal de ressurreição e de partir o pão com os outros. Esta semana também a gente recebeu uma notícia triste, mas na confiança da ressurreição. Um dos companheiros sindicalistas, petroleiro, chamado Luiz Lorenzo, ele nos deixou repentinamente e fez a sua Páscoa. Todos e todas nós que conhecemos Lorenzo, víamos nele sinal de ressurreição, de esperança para a classe trabalhadora pela sua força. A gente reconhecia nele e reconhece nele força para aglutinar mais gente para lutar por justiça. Vamos ser nós também sinais do ressuscitado, fazer com que as pessoas nos reconheçam, fazer com que, olhando para nós, os nossos sinais, os nossos gestos, sejam sinais de ressurreição por onde a gente chegar. E o sinal final é esse, é o do partir o pão. É preciso fazer aquilo que Jesus fez, reunir o povo, contar a história e partir o pão. Reunir, perguntar para o povo o que é que estão conversando, organizar, contar a história, passar a limpo as nossas lutas e partir o pão. Como no verso bonito que o Gilberto Gil canta na versão Não Chore Mais. Quentar o frio, requentar o pão e comer com você. Esse sinal é bonito, é significativo, é um sinal pascal. Por isso, a nossa prece poética com a qual a gente conclui hoje, uma prece simples, curtinha, uma prece do cristianismo, que se chama Pouco Me Basta. Uma prece que está nessa versão, recolhida nessa obra, as orações da humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro. É um livro organizado por Faustino Teixeira e Volney.
E essa prece poética chamada Pouco Me Basta diz assim: bem pouco me basta a crosta de pão, a gota de leite e mais este céu com as suas nuvens. Amém. Boa semana, gente, boa semana pascal, muita saúde, muita fome de justiça pra gente, muita força para os enfermeiros, enfermeiras e técnicos, muita força para os metroviários. Lorenzon presente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.